E hoje nós vamos conversar com o médico do sono, tá? Que vai nos tratar de forma bem direta o quanto é preocupante e o quanto os especialistas estão de olho. Porque ele vai falar sobre a questão de se tem ou não problema e se tem, nos últimos tempos, se tornado um problema de saúde pública. Porque muitas pessoas realmente vão para os remedinhos de forma aleatória. Isso não está certo. Ou está certo, doutor? Bom dia. Bom dia, Vanusa. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Nosso programa. Obrigado. Então, o uso da medicação, ele não é um problema somente a nível nacional, é só um problema a nível mundial. E hoje, inclusive, é o Dia Mundial do Sono, né? Sim. A temática desse ano foi... Falamos bastante essa semana sobre sono, mas hoje é o dia principal. Então, todo ano esse dia ele vem para lembrar que o sono ele não pode ser negligenciado, porque ele faz parte de todo o nosso contexto de vida, né, de saúde, trabalho, de rendimento acadêmico e profissional. E a questão das medicações, elas é uma questão que tem preocupado bastante por conta tanto do consumo de forma desregulada, isso também tem relação como é que a dispensação dessas medicações ela acontece de um local para o outro. Então, o uso de medicamento controlado, ele, de certa forma, ele começa a gerar um efeito deletério no corpo a longo prazo, né? A princípio, pode-se perceber um certo alívio, dependendo pelo que a pessoa está usando o medicamento, mas a longo prazo, se não estiver dentro da indicação correta, a medicação começa a sabotar o próprio corpo. Então entra na dependência, na tolerância, a busca por outras opções, e às vezes isso começa a virar uma bola de neve. O paciente às vezes não fica só no medicamento mesmo lícito, eles buscam outras opções como álcool, substâncias ilícitas. Então isso termina virando um descontrole, inclusive para a própria saúde pública. Doutor, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o risco desses remédios que muitas vezes são tomados assim de forma aleatória. A gente pensa que não, mas eles conseguem chegar na mão desse consumidor, desse cliente, e muitas vezes até através de amigos, né? Sim. Existe muita questão cultural também, porque as pessoas dentro da própria família conversam: eu estou me sentindo assim, eu tomei esse medicamento X e me senti bem. Prova você, o que é que você acha? Você vai te dar um soninho gostoso, você não precisa tomar todo dia, aí muitas vezes vira um vício, né? Então muitas vezes a coisa começa dentro de casa, dentro do ambiente que se convive. A pessoa me empresta o seu medicamento, esse medicamento é muito bom, ele deu certo, como é que eu consigo? Então, assim, começa a educação dentro de casa. Você está com um sintoma, coloca para a família a primeira coisa, porque o suporte da família é uma coisa muito importante para, muitas vezes, sanar uma inquietação, uma ansiedade. Doutor, nós vamos falar sobre o remédio que muitas vezes que é próprio para o sono, mas vamos falar também sobre aqueles remédios paliativos que dão sono. Sim, e que são preocupantes para a saúde das pessoas, e eu quero saber os riscos, inclusive falar sobre demências, né? O que pode acontecer com esse cérebro. Eu peguei uma imagem, né, um videozinho, e eu e a Lorena, e a gente queria colocar... Tem como a gente mostrar o áudio, Lorena? Vamos mostrar para quem está em casa. Dá para a gente ouvir o áudio? Onde é que tá o remédio pra dormir? Eu preciso dormir. Cadê você? Achei. Repleto de muitos remedinhos, e você viu ela ali: cadê meu remédio para dormir? Aí foi tirando vários remédios até que encontrou um potezinho de remédio para esse sono dela que ela queria ter, porque ela tinha passado um dia cansativo e ela queria dormir logo, e sozinha ela não ia conseguir fazer com que esse sono proporcionasse algo ali de imediato. Então ela foi recorrer ao remedinho. Aí o que me chama a atenção, nós temos os remédios próprios para sono, mas temos aqueles outros remédios que muitas vezes pode ser uma vitamina, um remédio de alergia. Muitas pessoas buscam esses remédios porque acreditam que eles dão sono. O que falar?
Então, quando a gente vai avaliar esses pacientes que têm dificuldade para dormir, a gente vai sempre coloca em discussão, antes das medicações, opções não medicamentosas. Mas quando a gente chega em medicamento, existem medicações que elas são indicadas como hipnóticos, elas têm um efeito para induzir sono, e existem outros grupos de medicamentos que eles podem ter como uma ação em algum receptor específico, eles vão gerar uma sonolência. Então, por vezes, isso pode ser um efeito adverso em alguma doença, mas em outras situações a gente pode utilizar isso a nosso favor, a favor do paciente. Então, essa medicação, a primeira coisa, ela sempre tem que passar pela indicação, porque às vezes a medicação ela pode ter aquele benefício de sonolência, mas pode ter um efeito colateral. Vamos colocar um exemplo prático. Existe uma medicação que ela pode ser utilizada para um transtorno de humor, por exemplo, mas numa certa dose ela pode ser utilizada para dar sonolência, então pode ser utilizada para o paciente. Se esse paciente, por exemplo, ele tiver uma apneia obstrutiva do sono e essa medicação começar a dar ganho de peso, isso potencialmente pode piorar a apneia. Então, essa interação ela deve ser muito bem pensada antes de você simplesmente prescrever a medicação e achar que vai resolver um problema, mas você termina contribuindo para piorar outra situação. Doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito, segundo os estudos, na verdade, tem aumentado muitos casos de demência pelo uso de medicamentos para o sono. Até que ponto isso é verdade e por que tem aumentado, na verdade, dessa forma? Para a gente entender um pouco mais como é que a população está incluindo esses remédios na saúde, né? Sim, então isso já tem se observado há um certo tempo. Hoje, a medicação que tem mais estudo com relação à associação a quadros de demência são os benzodiazepínicos, né? São os medicamentos tarjados, né? De tarja preta. Então, esse grupo foi o primeiro grupo que começou para ansiedade, transtornos de depressão, transtorno do pânico. Mas com o uso continuado, essas medicações elas podem começar a gerar uma tolerância, você não tem o mesmo efeito com a mesma dose e começa a aumentar o uso dessa medicação. E isso a longo prazo se observou que se aumentou antes do quadro demencial instalado, às vezes um lapso de memória, sonolência durante o dia, e hoje isso também já está sendo observado num outro grupo de medicamentos que são os hipnóticos, medicamentos específicos para dormir. Por que essa semelhança? Esses dois grupos de medicamentos, eles atuam no mesmo receptor, só que atuam em locais diferentes do receptor. Então, hoje se observa que, mesmo as medicações utilizadas especificamente para dormir a longo prazo, o uso de mais de um ano, por exemplo, já se observa que a pessoa pode começar a se perceber com lapsos de memória e, eventualmente, a longo prazo, isso termina gerando um quadro demencial. Doutor, eu não sei se lá no consultório o senhor identifica muitas pessoas dessa forma, mas a gente percebe que às vezes é prescrito uma medicação para aquele paciente e muitas vezes aquele paciente passa eternamente usando essa medicação. Tem fatos históricos mesmo de pessoas que o uso é para ser uma quantidade de tempo, você tem que voltar para esse médico para que ele possa te reavaliar e saber se aquele medicamento vai continuar, se vai trocar ou se vai realmente retirar. Porque o certo dessas pessoas que têm problema com o sono e muitas vezes são obrigadas a usar medicamentos por algum tipo de transtorno ou algo que aconteça com a vida delas, tem um tempo exato, né? Não há necessidade, muitas vezes, de você passar o resto da vida tomando determinados medicamentos. E se existe essa possibilidade, tudo orientado com o médico. O que a gente pode chamar a atenção da família quando o assunto é um sono que você não dorme a não ser com remédios? Bom, o uso da medicação para dormir ela tem que ser percebida principalmente no contexto familiar. Então, como eu tinha falado nisso, a família sempre tem que estar em volta. Porque se o paciente ele vem ao consultório, você faz a prescrição e é dada a orientação dele voltar num prazo X para retornar, a família também tem que estar muito junto para poder dar esse auxílio. Porque se a família não está andando junta, não, eu tenho esse aqui, usa esse aqui. Então, às vezes, o próprio contexto familiar dentro de casa, ele pode ser um elemento para perpetuar essa situação. Então, a saúde do sono, incluindo saúde mental, ela não passa somente pela relação entre o médico e o paciente. A família sempre tem que estar junto para poder
dá para esse paciente perceber que esse paciente ou está muito sonolento durante o dia, ou ele está causando acidentes, ou não precisa ser um acidente severo, coisas pequenas. Então a família tem que estar muito presente para perceber que esse paciente está usando a medicação além do necessário. Bom, já que foi percebido através dos especialistas esse aumento, na verdade, né, da venda dentro do Brasil, o que vocês, como médicos, também especialistas, podem, de uma certa forma, principalmente no dia de hoje, alertar, principalmente aqueles que, por mais que liberem essas medicações, muitas medicações, elas chegam na mão do consumidor de uma forma totalmente irresponsável. Ou muitas vezes também chamar a atenção da população que fica guardando remedinhos em casa. Porque às vezes você tem uma quantidade muito grande de remédios e aqueles remédios são utilizados muitas vezes de forma errada, em tempos errados. Não, eu estou bem, mas hoje eu estou a fim de dormir mais um pouquinho, vou tomar esse medicamento. A gente também tem que chamar a atenção da população relacionada a essa quantidade de remédios que muitas vezes se tem dentro de casa, né? Sim, inclusive as próprias farmácias que vendem as medicações, elas têm um sistema de recolher essas medicações, ou seja, medicação vencida, ou você já fez o tratamento pelo tempo correto e esse excesso de medicação ainda está com você. A sugestão é você devolver essa medicação às farmácias, porque a medicação ela é uma substância, é um produto químico. Então, deve-se ter a dispensação devida, não pode ser jogado, por exemplo, no lixo da cozinha ou no lixo do banheiro. Tem que ter a dispensação correta, igual se tem dentro de um estabelecimento de saúde. Você coloca o produto que está infectado dentro de uma dispensação correta. E com as medicações que estão em excesso sobrando ou não tem mais indicação de ser utilizada, a população deve ter entendimento de que isso deve ter um descarte adequado. Então, acho que o mais importante. Nesse dia de hoje, doutor, quais são as informações que vocês levam diretamente até para os internautas de vocês e o que vocês buscam trazer de benefício para a sociedade e principalmente o que o senhor tem para dizer para aquela pessoa que está assistindo o nosso programa e que tem essas dificuldades de sono? Porque às vezes você pode estar com problema no coração, não necessariamente é o problema do sono, você pode estar com alguma doença, você pode estar passando por alguma situação, porque o certo é dormir, se possível for, sem o uso dos medicamentos, né? Sim. Então, se o sono não vai bem, a primeira coisa a ser vista é fazer uma avaliação médica, ou antes disso você vê se você está dormindo de forma adequada, a quantidade de horas que o teu corpo pede. A maioria das pessoas vão precisar de 7 horas e meia, 8 horas e meia de sono. Então, se você está dormindo menos, isso é uma coisa muito comum na sociedade moderna hoje, tente aumentar o tempo do seu sono, isso pode ser suficiente para deixar teu corpo mais restabelecido. Se, tendo essa medida, existe ainda sintomas durante o dia, deve-se buscar avaliação médica para verificar se não existe alguma doença clínica que possa justificar essa alteração do sono, ou dormir demais ou dormir de menos. Por exemplo, eu tomei esse remédio durante a noite, passei uma noite excelente de sono e acordei disposta. Por orientação de médico, beleza. Mas se eu dormir muito bem à noite por causa do efeito do remédio, e como o senhor acabou de falar, e passei durante o dia todo sonolenta, cansada, provavelmente o problema está em outras situações do seu corpo. E não necessariamente seria importante você tomar esse remédio à noite, né? Sim, isso pode ter, por exemplo, ou foi uma dose maior, então o remédio tem um resíduo durante o dia, ou piorou uma outra situação, como eu falei da apneia. Sim. Então, às vezes o paciente roncou mais, fez mais apneia, ficou o dia mais sonolento. Então, a medicação ela tem que ser utilizada na forma correta, na dose correta e no horário correto, inclusive. E eu queria falar sobre as crianças. As nossas crianças, e muitas vezes, já ouvi falar muito, já vi muita mãe falar, e inclusive às vezes se dá as vitaminas, que muitas vezes nem há necessidade naquele momento, porque as vitaminas certas a gente percebe, principalmente que a alimentação correta ajuda bastante. O que falar desses medicamentos que são chamados de vitaminas e que de uma certa forma também força e faz com que essa criança durma? É importante te alertar essas mães também, né? Porque quando você tem essa prática na infância, é muito importante a gente entender como é que ela funciona no futuro adulto.
Sim, então a prescrição de um complemento vitamínico, seja para a criança, seja para o adulto, ele passa por uma avaliação médica, avaliação nutricional. A diferença entre, seja um medicamento ou uma vitamina, entre o remédio e o veneno pode ser uma diferença muito discreta. Então, a vitamina, ela tem que ter a indicação correta, porque o excesso dela também pode gerar problema para a saúde. Então, o uso da vitamina, entre aspas, que a gente recebe com frequência essa solicitação, então eu costumo sempre dizer assim, você quer uma vitamina, como é que está a sua alimentação? Eu devolvo a pergunta, como é que está a sua alimentação? Então, muito do que a gente precisa de vitamina está na alimentação. Gaguejou, Fruta. já deu para entender que não é bem isso, né, doutor? Se a mãe gaguejou ali, se gaguejou, aí tem que ficar atento, né? Então a questão da vitamina, às vezes, ela está dentro do que a gente precisa. Então, se não existe uma alimentação saudável durante o dia, para a criança principalmente, que pode virar um obeso ou mesmo diabético, precisa se investigar por que está aquela alimentação que não é legal. Será que a família está fazendo a compra correta no supermercado? Sim. Será que a criança tem a oportunidade de ter aquilo disponível em casa? Tem em casa, mas compra para a criança, mas o adulto não come. Então, o momento da refeição é uma coisa que ela tem que ser partilhada e a criança aprende muito pelo exemplo. Então, se o adulto não está comendo, por que é que eu vou comer? Então, a criança ela é muito inteligente, então ela aprende muito pela observação. Então, os adultos têm que dar o exemplo correto também, comendo de forma saudável. Muito bom. E vamos ver se a gente dorme todo mundo bem, sem precisar de medicamentos, Com certeza. né, doutor? É tudo que a gente deseja, principalmente nesse dia de hoje. Se possível for, vá dormir mais cedo, faça exercícios físicos, se alimente direitinho, para evitar o uso desses remédios, né? Quanto menos remédio, melhor o corpo. Nós viemos ao mundo sem medicamento e a gente pode continuar sem eles, se precisar, dentro da indicação médica adequada. Importante chamar a atenção de pessoas que têm determinadas doenças, né? Às vezes você tem uma diabetes, você tem um problema de pressão alta, um problema no coração. Nem tudo é só a mente, né? Não. Existem doenças clínicas, doenças cardíacas, doenças hormonais, que elas podem gerar alterações tanto no ritmo alimentar, ritmo de sono, ritmo de atividade sexual. Então, existem outros sinais que doenças clínicas podem dar além do sono. Então, se existe um excesso ou uma ausência, isso deve ser investigado antes da gente simplesmente medicar para o sono, entre aspas. Doutor, quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz? Bom, eu tenho o perfil no Instagram, @Dr. Humberto Fernandes. Estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem. A gente sempre está à disposição para esclarecer. Doutor, muito obrigada, tá? Pela sua disponibilidade nesse horário da manhã aqui com a gente para trazer esses esclarecimentos.